Rádio Metropolitana, a nova rádio do Grande Porto para todo o mundo. Bom, e já estamos com um novo convidado, desta feita com Carlos Clemente, que vem cá exatamente falar do ABC do crime, Açores, a nova Alcatraz. O Carlos Clemente é formado em marketing pelo ISCAP e é sargento ajudante na GNR, e eu perguntar-lhe-ia, uma vez que a sua profissão está ligada ao fim e ao cabo à investigação, se todo o que tem, ao fim e ao cabo, feito o seu trabalho, portanto, faz o seu trabalho diário, portanto, ligado ao crime e à investigação e tal, se isso terá, ao fim e ao cabo, influenciado a escritura deste livro. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Obrigado por esta oportunidade. A profissão que eu exerço faz sempre parte de todo o conhecimento que nós vamos tendo ao longo do tempo. Claro, eu estou ao fim e ao cabo a colocá-lo um bocadinho em relação à sua profissão, porque como é investigador e como este é um romance policial, há páginas tantas, terá alguma coisa, ou foi inspirado em, deduzo eu, não sei. Sim, tem a ver. Tecnicamente, estou há 24 anos na instituição, vou aprendendo muito, assimilando muito, e o critério da escrita, as bases que sustentabiliza o que está escrito, é fruto do conhecimento que tenho, conhecimento profissional. Por isso está o mais próximo do real possível, apesar de ser ficção e dentro de um romance, mas está o mais próximo do possível. Claro. Entretanto, eu gostava que me dissesse, Alcatraz, todos nós sabemos que é um centro penitenciário, um centro penitenciário federal de alta segurança que ficava numa ilha com o mesmo nome, em São Francisco. Porquê que Açores é comparado a Alcatraz? Ou não tem nada a ver? É só um título? Não é o arquipélago dos Açores que é equiparado a Alcatraz. O Alcatraz veio do conceito da prisão, de uma ilha-prisão, e o trama internacional, porque o livro tem duas partes, um trama nacional e um trama internacional. Nesse trama internacional é que um dos ilhéus dos Açores é que vai virar uma ilha-prisão, e essa ilha-prisão terá interesses de um gigante americano, de um país americano, e foi o mais próximo que havia da prisão de Alcatraz, porque essa prisão, porque quando os leitores virem, os presos que lá estão vão ser oriundos aí de um local conhecido internacionalmente, que vai ser desmantelado e desmobilizado para o local, originando umas receitas extraordinárias para o arquipélago, que depois vai ter as suas convulsões e transformações neste trama internacional que está inscrito aqui no livro. Já estou a entender. De qualquer forma, também este livro retrata uma cidade romana. Quer-nos falar sobre essa cidade? Sim, o livro foi feito nessa perspectiva do sonho. E, como sabe, os projetos, se tiverem data, são execuíveis, senão serão sempre sonhos. E, neste caso, o projeto tinha que ter data, e a data foi agora, e foi elaborado aqui no livro. O que é que passou? A minha família é oriunda de Trás-os-Montes, em Mirandela, e, como sabem, os Trás-os-Montes, estas aldeias, ficam desertificadas. Os únicos momentos que têm pessoas é nos períodos do verão, às vezes no Natal, com o regresso dos imigrantes. Então eu pretendi dar um contributo a essa aldeia, que é Valtelhas, é uma freguesia de Mirandela, e é uma aldeia, a curiosidade é que foi uma aldeia que já foi uma cidade romana, que é o Pinetum. Pinetum foi um castro romano que está na aldeia e junto à aldeia. Então nada melhor do que
idealizar, começou há cerca de 3 anos, como é que eu poderia dar o meu contributo para Pinetum, cidade romana, ficar no mapa. Então a ideia foi pegar nos conhecimentos todos que tinham, os policiais, de marketing e de coaching, e criar. Essa criação passou por criar personagens baseado em características que eu conhecia de algumas, criar as personagens desde a cor dos olhos ao número da sorte. Apesar de elas terem ficção, elas existem. Quando estou a falar de uma personagem, quando uma personagem está a falar, ela tem uma matriz com todos os dados sobre ela. E os locais também existem. Podem não estar tão próximos uns dos outros como está aqui na narrativa, mas eles existem. Então, ao pegar nesses locais e pegar nesses heróis da narrativa, o que é que eu fiz? Foi, como poderia fazer um trama no Porto, Lisboa ou Paris, decidi, por que não, fazer um trama, uma conspiração, um thriller psicológico, um jogo de mind games, em Pinetum, e suscitar a curiosidade das pessoas a visitar Pinetum. Pinetum vale telhas. Desta forma, se Pinetum tiver sorte e se a curiosidade das pessoas for desse encontro, transformar Vale Telhas um bocadinho tipo Harry Potter no Livraria Léo. Mas neste caso, o autor teve mesmo em Pinetum. Muito bem. Este é o seu primeiro livro? Sim, só fiz um pequeno manual de apoio institucional. É o seu primeiro livro. E foi lançado na passada sexta-feira. Conte-nos um pouco como é que decorreram as coisas da apresentação. Quem é que esteve lá? Quem foram os palestrantes? Para a apresentação, começou de marketing, delineei a estratégia. Foi no escape, não é? Sim. Delineei a estratégia para o meu projeto. E a data coincidiu também com os 10 anos que fazia o meu grupo quando entrou no escape. Tudo bem pensado, não é, Carlos? Tudo pensado ali ao milímetro, vá lá. Tínhamos o jantar, então por que não ser nessa data? Não poderia ser antes, por causa dos protocolos dos caloiros e isso. Então entendeu-se naquele dia e eu também aproveitei a data, seria naquele dia. Então, como o livro está classificado pela editora como de criminologia e coaching, nada melhor do que convidar. Numa primeira fase, isto já teve uma preparação antes, que foi no jantar alumni do SCAP, em que foi apresentado ao Sr. Presidente do SCAP, Dr. Fernando Magalhães, esta situação, e ele recebeu com bom agrado e propôs fazer a apresentação no local. Claro. É por isso que só recuando um bocadinho o porquê do SCAP. Além de ter estudado lá, a minha esposa ter estudado lá, foi neste jantar alumni. No final, os jantares e estes encontros servem para enriquecer as pessoas e contribuir para o desenvolvimento, ao contrário do que alguns pensam. Então, o Sr. Presidente abordou um pouco do que me conhecia e as influências do SCAP no autor e na obra. Claro. E ele teceu os seus comentários. E a seguir foi convidada também a doutora Paula Alferes, que me deu uma disciplina de criatividade e inovação no curso de marketing, que abordou a influência do marketing no autor. Para a criminologia, foi a doutora Elizabeth Magalhães, criminóloga, que leu o livro e fez a análise crítica do livro com base na perspectiva do criminólogo. Sim. E em termos de coaching, porque o livro tem cerca de 10 ferramentas de coaching em que os heróis da narrativa vão ter que
usar para se desvencilhar de alguns traumas que lhes aplicaram, e essas ferramentas, essas técnicas podem ser utilizadas por qualquer pessoa que leia e fique a aprender que, de facto, se fizer desta forma, irá chegar lá. Então, para isso, contei com a Master Coaching da Alta Performance do Ricardo Silva, de uma empresa de coaching. Ela é Dora Elisabel, é Master Coaching em Coaching e PNL, Programação Neurolinguística. Então, a parte dela foi fazer análise crítica com base em termos de coaching, qual foi a influência que teve, e fez a análise crítica. E o curioso é que cada uma foi buscar partes do livro diferentes e leu, e foi uma forma... Foi bastante agradável, então. E agradável. Está aí a falar de coaching, também é formado, é coach? Sim, tenho a certificação internacional de coaching. E não só, não é? Tem outra certificação de defesa pessoal, que eu nem sei dizer, Yondan, não é? É assim, do Hakoryu Jujutsu Ko Shiatsu, é isso? É sim, é o quarto dan de Hakoryu. E porquê, Carlos, porque este certificado em defesa pessoal, talvez esteja ligado com a sua área profissional, depois o marketing e depois então o coach. E tudo junto neste livro. O seu dia-a-dia consegue ser isso tudo? É sim, porque... Ou tem tempo para tudo? Quer dizer, há momentos para isto, para aquilo, para aquilo outro. A estabilidade que temos é com base no recurso ao nosso passado. E eu cedo consegui definir qual seria o meu futuro. E, por exemplo, aos 14 anos já tinha recebido uma técnica na escola, que era escrever num papelzinho o que é que eu queria fazer ao longo dos anos e onde é que ia estar atingido. Fantástico. Então, aos 14 anos, tinha dito que... E depois defini lá os meus objetivos, e um deles seria seguir a carreira militar, fazer o 12º, seguir a carreira militar. E seguiu. E mais outros objetivos. Na altura, 14 anos, ter uma conta ter um multibanco, ter uma conta, tinha assim uns objetivos mais definidos. E fui aprendendo e desenvolvendo sempre essa técnica. E a defesa pessoal surge na infância, já há muitos anos, e o Hakoryu Jiu-Jitsu é a defesa pessoal simples, não tem combate, não tem contacto. E o Kouchi Shiatsu tem a sua vantagem de, enquanto o Hakoryu Jiu-Jitsu ensina-nos a estimular os pontos e as instruções para maniatar, o Kouchi Shiatsu serve para tratar. E o Kouchi Shiatsu foi ministrado pelo mestre Okai, o Okai Shiatsu Center, e esse know-how leva-me sempre comigo para me dar celeridade, e em qualquer local saber tratar uma contratura ou ajudar alguém a ultrapassar uma fase física e também mental. Fico contente que também seja para ajudar. Eu sei que normalmente as pessoas que praticam esse tipo de artes marciais nunca as aplicam para magoar seja quem for, mas sim para defesa pessoal só e estritamente, não é? Felizmente nunca tive de utilizar em nada, apenas... Nem no seu livro. No seu livro não pôs personagens com essa habilidade. Não, é pacífico, né? É mais mind games e não há contacto. Tal contacto físico não há tanto. Há mais um contacto mental e uma reação mental. Também é blogger, não é? Tem um blog. Fala-nos um pouco deste blog. O que é que transmite através do seu blog? Sim, o blog nasceu fruto de um colega ter pedido ajuda e propor que eu fizesse desse apoio institucional, desse apoio, um apoio de coaching, de motivação a alguns colegas de trabalho e não só. Só que pronto, perante as burocracias e autorizações que seria preciso tratar,
deu uma inspiração com base nas observações que fiz. Então, que tal se eu criasse as crónicas, fizesse as situações reais e depois de fazer as situações reais protegia a pessoa e alterava a própria situação e a própria pessoa e escrevia no blog a técnica usada nessa pessoa com essa situação, mas em que só o interveniente é que sabia que foi ele que lá esteve. Então todas as técnicas que lá estão, cerca de 70 sessões que lá estão, cerca de 70 técnicas que lá estão, foram usadas de facto em pessoas para ultrapassarem os seus problemas, as suas situações, a definirem etapas, e foi tudo real, mas não refere quem é, mas é um blog que serve para auxiliar e dar as ferramentas para as pessoas encontrarem o seu caminho e atingirem os seus objetivos. Portanto, é motivacional, não é? Também. Motivacional, livrando-se das suas crenças limitadoras. Que interessante. Como é que podemos aceder ao seu blog? É a ABC do Crime? Que é? É abcdocrime.blogspot.com. Muito bem. Então, lá temos ensinamentos incríveis. E essa sua paixão vem exatamente do coach, portanto. Dá apoio a essas pessoas. Ao fim e ao cabo, o treinamento, como é que a pessoa deve fazer, agir nesta e naquela circunstância. Sim, há muitos anos que a minha predisposição é para ajudar o próximo. É um prazer, é ajudar quem quer ser ajudado, é a sua filosofia. Transmitir o conhecimento, parabéns. Auxiliar tanto profissionalmente como pessoalmente, auxiliar as pessoas. Em 2015 é que fui fazer uma formação de coaching de alta performance, do altaperformance.pt, do Ricardo Silva, que ele foi fundador do coaching desportivo em Portugal. E nessa parte aí eu recebi esse ensinamento e fiquei uma maior abertura psicológica de saber que existia algo que afinal encaixava na minha forma de ser. Daí o desenvolver o coaching e ir um bocadinho mais além. Muito importante. Nós vamos continuar aqui com o nosso convidado de hoje, Carlos Clemente, autor de Açores, a Nova Alcatraz, relativamente ao seu livro, terá alguma coisa que possa ilustrar aos nossos ouvintes através da leitura? Que queira fazê-lo, Carlos? Sim, é só primeiro um esclarecimento. Tem a página no Facebook e um grupo. Sim, isso relativamente era o que eu queria lhe perguntar há pouco, e entretanto as conversas sucedem-se, as perguntas e as respostas, e eu gostava de saber se o livro se encontra em espaço físico ou se é só vendido através do online. Como é que se procede? Quem queira adquirir o livro, como é que o pode fazer? Se quiser adquirir o livro, autografado com dedicatória, dirige-se ao autor. Através do online, não é? E nesse caso? Ou a empresa AFC Informática que está a comercializar o livro. Se quiser, logo que a editora coloque os livros em circulação, o mesmo vai ser vendido nas lojas FNAC, na livraria Bertrand, na Porto Editora e na UC. Pois. E quem é a editora, já agora? A editora é Mais Leitura, do grupo Legis e Life Psic. Estas pessoas todas que acabaram de escutar a sua publicidade já sabem. A Rádio Metropolitana irá até vossas casas para vos cobrar os direitos. Portanto, a publicidade, está bem? Por isso, fiquem a contar com a nossa presença. Bom, fora de brincadeiras, mas isto é verdade, não é? Vamos então... Quer ler alguma coisa? Era só... O nome é engraçado, é um nome um pouco impactante, a ABC do crime. Sim, é bastante apelativo, não é? E as pessoas ficam às vezes, mas isto está a ensinar a aplicar o crime, para praticar o crime. E então houve várias intervenções na página e no grupo sobre o nome assusta. E o nome foi escolhido por mim, na altura, esta marca, porque foi mesmo para assustar, para criar
inquietação nas pessoas A e provocar sério? uma alteração no seu comportamento. Porquê? Porque a ABC do crime serve para motivar as pessoas. Sim. E o crime, qual é? É quando as pessoas perdem as oportunidades que têm e desperdiçam as oportunidades que lhes surgem na vida. Então o crime está à volta de cada um no seu caminho desperdiçar o que de melhor teve na vida, porque isso é que de facto é que é crime. Então, Eu julgava que o ABC do crime seria algo que nos iria ensinar os aspectos como nos devemos defender desse tipo de situações que despoletam um crime. Era mais por aí que eu pensava. Mas também pensava errado, não é? Por isso é que o Carlos Clemente está cá hoje para nos ensinar, para nos explicar. O ABC do crime é mesmo porque as pessoas fazem a si próprias. É de perder as oportunidades, não as encarar, não ter a atitude certa na hora certa. Fantástico. Não serem resilientes, não terem determinação e perderem tudo e os anos passarem e as pessoas olharem o que é que eu fiz. Isso é que é crime, desperdiçar oportunidades. E o objetivo Carlos, foi esse, criar. Fantástico. Então, tem algum ensinamento a dar neste momento a tantos ouvintes que os estão a escutar? O maior ensinamento é terem a atitude certa na hora certa. Na hora de decidirem, ajam com atitude e não desperdicem as oportunidades, porque isto é uma passagem efêmera que estamos aqui na nossa vida, por isso não vale a pena desperdiçá-la. É encarar com atitude, E seguir em respirar frente. e seguir em frente. Muito bem. Quero então agora ler alguma passagem do livro, presentear-nos com isso? Sim, um bocadinho aqui sobre o livro. Tá bem. Entramos aqui na parte dos Açores. Os Açores, estou curiosa com os Açores. Focarei aqui um ponto importante, que será o reencontro e uma parte aqui dos Açores. Os Açores, porque tem uma parte aqui sentimental de um alerta para o que as pessoas fazem e não estou certo que teria sido isso que passasse pela cabeça dos pescadores ou das gentes na altura, mas é o sentimento que eu tenho da percepção nos Açores e da caça às baleias, foi esse, e é por isso que escrevi estas palavras aqui. Vamos então escutar. Eu creio que o Carlos Clemente, para escrever essas palavras, com certeza que vivenciou tudo isso, não é? É o sexto capítulo, o cachalote. Bem comidos e submetidos a umas provas de queijos secos, mas o que mais puxava a bebida era o ardor da boca de um intenso picante. Na categoria dos licores havia para todos os gostos, desde a ginga ao lagido. Depois de um saboroso cafezinho, trancoso sai para espairecer e esticar as pernas. Entretanto, fico mais um pouco e contemplo um balcão exuberante feito de osso de cachalote, fazendo lembrar os velhos tempos em que o homem desafiava a besta. Sim, porque se punha à prova um punhado de homens a navegar num pequeno barco, que face à dimensão da baleia mais parecia uma casca de noz. O equilíbrio das forças era alterado face à presença do arpão, idêntico aos fixados agora na parede, servindo de cabides para casacos. Os pescadores refletiram que caçar baleias, sujeitando-os a tamanha barbárie, transformaram os Açores num mar vermelho, num oceano que fazia sangrar os seus filhos, considerando que seria contraproducente o lucro da morte ou a possibilidade do elixir de um novo sorriso, num ambiente em que homens e baleias se contemplavam, interagiam em um crescimento sustentado e sobrevivência das espécies. Agora os momentos da história vermelha eram imortalizados em museus. O arquipélago virara um santuário com uma riqueza ímpar de seres marinhos. Gigantes do mar, carregados de rémoras, cruzavam as ilhas como de autênticos porta-aviões de tratasse. Estava maravilhado.
E por momentos interiorizei o passado e vivenciei o presente. Tão embrenhado estava nesta linha de raciocínio que fez-me esquecer o meu compincha, que havia saído para espairecer e ainda não tinha regressado. No decurso deste limbo de ideias, fora abordado por um marinheiro aposentado, dizia ele apontado para o balcão. Eram tempos difíceis. Perdera alguns familiares e amigos nesta luta. Dizia então que era tudo à mão, desde o remar até o arpoar. E acidentes aconteciam. Em terra as nossas marias estavam sempre em sobressalto. Durante essas décadas o continente havia-se esquecido de nós. Os ilhéus tiveram que emigrar para as Américas ou permanecer e lutar com um mar difícil, por vezes com um oceano de insuficiências de carências materiais, humanas e de conforto. Restava apenas o confronto com estes geniais seres marinhos, que choravam. Seus sons eram tão intensos que penetravam nos nossos íntimos. Baleias jovens ficavam sem as mães e navegavam junto à sua carcaça. Mesmo em terra, ouvíamos o chamamento das crias, perdidas, desorientadas. Tudo isto mexeu com as gentes da ilha e, por fim, tivemos que dizer basta. Chegava de mortes. O balanceamento entre as partes tinha chegado. Pois, ao fim e ao cabo, quando nos lê isso, que mensagem é que quer deixar às pessoas? É um alerta, ao fim e ao cabo, para a situação, não é? Da pesca, à baleia, aos cachalotes, essas coisas, e a fraca construção e as mortes, consequência, a fraca construção de embarcações e a consequência das mortes das pessoas, não é? Da perda de vidas. Isso ainda acontece? Ou já não? Não, já não se pratica esta parte. Ainda mas bem. Um dos objetivos foi que, independentemente das ações que tenhamos tido no passado, devemos olhar para o futuro e ver que em harmonia consegue-se mais soluções e traz-se mais riqueza à nossa vida e aos nossos. Então essa é a mensagem. É por isso que os Açores transformou-se num santuário e agora tem uma procura imensa sobre o espaço marinho, graças à proteção que tiveram e souberam evoluir. Isso é fantástico. Claro que sim. Entretanto, também, ainda no coach, o Carlos Clemente está a prestar, ou presta a coaching aos miúdos de patinagem artística e não só. Mas acho que eu já ouvi a patinar não sei onde. Acho que o Carlos Clemente também está muito ligado. Eu acho que o Carlos Clemente tem uma coisa fantástica. Deixe-me dizer que é um homem que está sempre ao lado da esposa e dos filhos. Isso é fantástico. A sua mulher é uma mulher forte. Desculpe, mas é uma coisa que eu reparei. O Carlos está sempre ao lado da mulher e dos filhos. A sua família é o seu esteio. É o seu porto-abrigo. É isso? Tem que ser. Temos que ter alguma retaguarda. Pois. Então, no que concerne à patinagem artística, as crianças com dificuldade de focalizarem-se, eles vão ter consigo, como é que sabe destas crianças? Eles procuram as famílias? Como é que chega até elas? Sim, a minha aventura no coaching deveu-se à patinagem artística. Que engraçado, eu gosto tanto de patinagem artística. Os meus filhos inscreveram-se, fruto da proximidade, no clube O Rolar Matosinhos. Ele é treinado por o Hugo Chapoto. É o campeão entre os campeões, provavelmente o melhor treinador do mundo. Uau. E transforma aquelas crianças em campeões. Tecnicamente sou um desastre, não percebo nada de patinagem artística. Mas eu vi lá, e a esposa lá, desal. Aquilo tem uns nomes muito técnicos e eu pouco percebo, só se eles se caem ou não caem, se estão harmonizados ou não. Mas na parte motivacional, aí já é a minha área. Então em 2015, quando eu fui tirar essa formação, o que eu ainda me lembro de ter dito ao Ricardo Silva e à Dória Isabela foi: eu estou aqui porque quero saber como ajudar os meus filhos num desporto federado e o que é que lhes devo dizer ou não dizer. Então esse foi o caminho que eu comecei em 2015, tentar entender os atletas e tentar entender os meus filhos na perspectiva de serem atletas de competição e provavelmente poderão ser de alta competição,
mas o que é que eu poderia fazer como coach ou eu que deveria fazer como pai? Porque normalmente há pais que querem gozar os triunfos dos filhos, então exigem demais, interferem demais. E nós temos o treinador, temos um super treinador que é o Hugo Chapout, ele sabe o que está a fazer e nós temos que saber comportar-nos como é que estamos a fazer. E o maior trabalho de coaching nem são às crianças, é aos pais. Bom. Porque os pais é que às vezes têm que ser reposicionados porque eles na altura não competiram, ou competiram e não ganharam, e agora querem vivenciar os êxitos dos filhos. Então provoca uma carga muito grande nas crianças, não é para o miúdo não entende que quer ganhar. O miúdo quer não desiludir o pai ou a mãe. E essa pressão deve ser tirada de cima dos seus ombros e deixá-los sorrir e patinar. Para colocar pressão, já tem o treinador a exigir-los que tecnicamente devem ser perfeitos, onde é que devem sorrir, onde é que devem olhar, está tudo previsto. A parte dos pais é que eles têm que deixar os filhos viver, principalmente dentro dos rings e dos pavilhões. Isso funciona eu consigo, como pai. Claro, logicamente. Em termos de crianças, pronto, são as mais ligadas ao meu circuito, porque a minha regra e máxima é ajudar quem quer ser ajudado, porque quem não quer ser ajudado não quer ouvir. E esse principal passo do coaching é as pessoas quererem ouvir, saberem ouvir, que é da parte escutativa. Então, às vezes há crianças, porque é sexta-feira 13, já sabe que vai reprovar. A sério? Logo, eu já não vale a pena ir, que eu vou reprovar. Há outros que vêm os árbitros, eu vou reprovar. Está ali aquele árbitro que me dá azar, já sei que vou reprovar, ou vai-me dar uma má nota, então o miúdo entra em bloqueio. Ou então o meu pai ou a minha mãe não veio, eu vou reprovar, ou veio e eu vou tirar a má nota, ou está ali alguém e eu vou cair. São pequenas crenças limitadoras que de facto interferem com o atleta a executar a sua prova. E portanto está lá o Carlos Clemente a dar-lhes aquela força. Há alguns mais próximos e outros que peçam, ou outros que sentem alguma necessidade e olham para mim com olhos de quem está a pedir, aí eu tenho a liberdade de chegar à beira deles, olha, faz assim. E fazem isso gratuitamente? Sempre. Fantástico. Mais um voluntário. Que bom ser voluntário. Há uma força mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atómica. A vontade. Isto segundo Albert Einstein. Também é um homem cheio dessa força, de vontade? Da vontade? Isso, a vontade é o que nos leva a atingir os nossos objetivos, a superar as nossas deficiências e os nossos problemas. Eu tenho um episódio engraçado, não tem assim muita graça, mas é muito elucidativo do que é a vontade. Eu por proposta de dois amigos que fiz coaching na parte da corrida e de motivação e preparei-os, fizemos os caminhos de Santiago em abril e alguns lá no Faz muitas caminhadas, não faz? É assim, participo em vários trails, contacto com a natureza faz bem e o último dos quais foi nos passadiços do Paiva no último domingo, e até o meu mais pequenino também fez 8 km e 700 com 5 anos, então se ele consegue, acho que toda a gente consegue. Então estávamos alguns lá no meio do monte, nos caminhos de Santiago, e vinha um grupo que nós até tínhamos nos enganado num sítio e perguntámos, eles interviram. Depois mais tarde eu vi que ela já o tinha visto, uma das meninas do grupo, com grandes dificuldades em andar. O mais curioso é que essa menina, chamada Cindy, nas descidas, nos montes a descer, ela descia de costas, porque tinha uma dor
lacinando no joelho, descia de costas. E deu-me vontade de ir ajudá-la. Chiado. Deu-me vontade de ir ajudá-la, mas podia levar a mal o que é que este indivíduo quer aqui nesta situação. Mas depois eles ajudaram-nos no caminho, depois mais tarde também, depois encontrámos-nos noutro sítio em que ela descia outra vez o monte, enquanto os outros desciam. Ela descia de costas, porque não aguentava com o joelho. Então, perguntei se eu podia ajudar, e ela disse que queria ser ajudada. Então, com o recurso ao shiatsu do mestre Okai, me ensinou. Na defesa pessoal nós aprendemos a tratar e aprendemos a imobilizar. É essa a vantagem. Então, com uma série de exercícios, ao fim de 2 minutos, 3, ela experimentou. E para mim foi a maior satisfação ela dizer: eu já vou conseguir chegar a Santiago. Ah, que fantástico. Que ela largou a muleta e começou a andar normalmente. Isso é uma vitória, não é? Isso é a melhor coisa que uma podemos satisfação, ouvir. não é? A minha vontade e a dela. Juntas, não é? Eu ia lhe perguntar se pensa que a vontade é suficiente numa sociedade tão competitiva e egocêntrica como é a nossa. Mas, havendo assim pessoas como o Carlos, que deve haver, acho que deve haver muitos Carlos com mente, não é? Talvez não seja assim tão difícil. O que lhe parece? Felizmente há muitas pessoas predispostas a ajudar. Não dão o passo, e se calhar eu também não o dou. É por isso que eu defini há cerca de 1 ano e pouco, porque nem toda a gente quer ser ajudada. Há pessoas que querem saber por curiosidade, querem saber porque querem, mas não querem o que nós dizemos, entre num ouvido e saem no outro. Quer dizer que sabem, não é? Resumindo, todo o tempo que gastamos com essa pessoa fica desperdiçado. Então a nossa vontade também, à medida que vamos desperdiçando tempo, a nossa vontade vai diminuindo em ajudar. Então defini essa parte de ajudar quem quer ser ajudado. Torna-se mais fácil, mais genuíno e mais satisfatório. Muito obrigada. Mas antes de lhe agradecer, gostaria de lhe perguntar quais são os desafios que se propõe conquistar e sonhos a realizar. Ou é um homem já realizado, que eu acho que não. Eu acho que deve ser um homem com muitos sonhos, muitos desafios e não sei. Não sei se estou errado. Isto é uma realidade que não para, é dinâmica. E apesar de às vezes passarmos por extremas dificuldades, passarmos por pessoas que são muito complicadas, nós tiramos a aprendizagem dessas situações e levam-nos a aprender com as boas e com as más pessoas, e depois daí tirarmos as nossas leituras e crescermos um pouco. Muitos dizem que eu devo estar realizado porque já tive o filho, plantei a árvore e escrevi o livro, mas como dizem outros, é preciso alguém para criar o filho, outra pessoa para regar a árvore e outros que vendam o livro. Pois é. Por isso nada para, não há situações que param. Estanques. Agora, o que é e o que é que se aconselha é que todas as pessoas tenham uns objetivos realizáveis no tempo e que sejam mensuráveis, palpáveis e atingíveis, que são os objetivos SMART específicos, e não queiram ir à Lua. Pois. Mas podem querer ir a Vila Nova de Gaia, aí já é execuível. Ora bem, eu ia lhe perguntar qualquer coisa, mas entretanto já me perdi. Eu acho que o Carlos é uma pessoa tão calma, tão tranquila, que quem está à sua beira também fica assim. É assim também no seu dia-a-dia, enquanto profissional, em todas as suas atividades, porque são muitas, não é? Não só como aquela sua profissão que eu acho que deve ser a base, como em todas as outras. Costuma ser assim calminho, tranquilo, transmitir esse zen.
Sempre que posso é o ideal. Neste momento o Carlos está já a idealizar ou já está a escrever um novo livro e vai ser exatamente na mesma linha, ou seja, policial? Não sei se isto tem alguma coisa... Este romance será mesmo policial, acho? Não sei. O romance é policial. Porque e tem tanta coisa, não é? Mistura. Tem parte, a componente policial e algumas situações da trama, mas é mais um thriller psicológico porque ninguém descobre, segundo quem leu, não descobrem, lerem o início e lerem o fim, não descobrem. Os leitores é que têm que descobrir? Não, eu não posso revelar o que se passa totalmente no livro. Mas é um desafio constante à descoberta, porque quem ler o fim não fica a entender nada. Quem for ler o fim e dizer afinal, normalmente no fim diz que o fulano tal é que é o criminoso. Aqui não diz. Não. Só chega ao fim, descobre o que deve descobrir. Mas isso é fantástico. Então, vai ser assim o próximo livro? Por isso que é o thriller psicológico, porque tem diversos desafios ao leitor. Eu falo muito aqui com o leitor. Isso é fantástico. É muito virado para o leitor. Ele não está sozinho quando está a ler o livro. Fantástico isso. Carlos, mas o que eu tinha perguntado é que vai fazer outro livro, ou está a fazer neste momento, ou idealizá-lo? Vai ser no mesmo registro? Eu na altura perdi-me um pouco, só que depois, recurso ao coaching, estabeleci logo o objetivo SMART, porque eu comecei, vou escrever já 3 livros. Sério? Documentar tudo, começar a documentar, é preciso visitar os locais, recensear, para que ser tudo real, é preciso documentar tudo e arranjar matéria. Então seria outro livro que eu estava a preparar, isso tem tudo preparado, só preciso de tempo, mas esse já está preparado, mas é de coaching. É de experiências efetuadas no coaching e o meu sistema de trabalho de coaching que eu criei. Claro, isso também é importante. Essa parte é um livro mais para a ajuda, entre ajuda e alguns profissionais da área que queiram rever ou alguém que queira rever, é mais vocacionado para essa parte. Depois há o outro que entra no mesmo segmento deste. Sim. E acho que é a receita ideal que a investigação sobre como escrever um livro com os meus pressupostos fez e criou este. Acho que vou manter a receita e será mais ou menos do género. Fantástico. Chegamos ao final do nosso encontro. Não sei se o Carlos quererá acrescentar mais algum aspecto que me tenha falhado. Falhou-me. Falhou-me. Ai, Mónica. Tenho um grupo motivacional de corrida, o ABC Crime Runners. Queria que me falasse abreviadamente sobre este grupo e se tiver alguma mensagem a deixar aos nossos ouvintes, esteja à vontade. Sim, voltamos outra vez à patinagem artística. A sério? Ao pavilhão do rolar Matosinhos. E o que é que se passava? As mães e os pais levam os meninos às 6 horas para lá e ficam às vezes até às 10 na bancada. Assim? Então, para combater o sedentarismo, foi-se propondo, e então as pessoas dizem que não sabem correr nem correm. E então, aos poucos começaram a ver que se respirassem, expirassem como deve ser e corressem num ritmo de jogging, conseguiam superar. E agora já tenho lá uma mãe que se inscreveu na meia maratona de Lisboa e de Barcelona e nunca tinha corrido. O marido também, que é pai, nunca tinha corrido. E já temos lá um grupo significativo, já chega a cerca de 2 dezenas de pais que nunca correram e agora correm no largo da Feira de Custóias. Fantástico! Estamos a aguardar que o nosso presidente ponha lá uma pistazinha, o presidente da Junta de Freguesia, e é a iniciação à corrida, mas é tudo principalmente mental. É um grande e brilhante treinador de mente, estou a ver, Carlos Clemente. A parte mental. Ele só tem que calçar as sapatilhas, vestir calções ou leggings e depois a seguir correm. Maravilha. E para finalizar, tem alguma mensagem a deixar?
aos ouvintes e seus leitores? Pronto, é principalmente um agradecimento a todas as pessoas que me inspiraram. Como diz o outro, para o bem ou para o mal, inspiraram. Sim, porque claro, tudo serve de inspiração e tudo serve para documentar. E aquelas pessoas que sorriem quando nós passamos, que continuem a sorrir, porque a vida deve ser feita a sorrir. E é tão bom, eu também sou apologista que o sorriso é uma maravilha. Não há nada melhor que um sorriso, umas boas gargalhadas para afastar a tristeza. Carlos Clemente, eu espero que o seu livro seja um êxito, seja um sucesso, eu creio que sim, pelo que pôde ilustrar ao longo desta nossa conversa. De facto, é excepcional, é um livro com o qual nós todos iremos aprender com certeza. E assim que tiver outro, já sabe, pode vir até à Rádio Metropolitana ao Porto de Encontro. Foi um prazer conhecê-lo. Continua assim, gostei de si. Obrigado. Metropolitana, a rádio feita a pensar em si.